Estrasburgo, julho de 1518. Uma mulher chamada Frau Trofeia sai para a rua e começa a dançar. Ela dança por horas, depois dias, sem parar, sem comer, sem dormir. Seus pés sangram. Ela desmaia de exaustão, acorda e volta a dançar. Em uma semana, 34 pessoas se juntam a ela, todas dançando sem parar. Em um mês, mais de 400 pessoas dançam incontrolavelmente pelas ruas de Estrasburgo. Muitas dançam até a morte. Não era uma festa. Não era uma celebração. Era um pesadelo coletivo. E até hoje, ninguém sabe exatamente por que aconteceu. Esta é a história da epidemia de dança de 1518. O evento mais bizarro e aterrorizante da história médica medieval. Para entender este evento impossível, precisamos voltar ao verão de 1518, em Estrasburgo, uma próspera cidade no Sacro Império Romano, na região da Alsácia. Estrasburgo estava em crise profunda. A década anterior havia sido catastrófica. A fome assolava a região desde 1500. Colheitas falhavam ano após ano. O preço do grão havia multiplicado por 8. Famílias inteiras morriam de inanição nas ruas. Doenças se espalhavam descontroladamente. Varíola, sífilis, suor inglês, epidemias que a medicina medieval não conseguia combater. E para uma população profundamente religiosa e supersticiosa, esses desastres eram sinais claros. Deus estava furioso. Santos estavam enviando punições. Em julho de 1518, em uma rua estreita de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofeia começou a dançar. Não sabemos por quê. Não sabemos o que a motivou. Os registros históricos simplesmente dizem: ela começou a dançar e não parou. Ela dançou vigorosamente, freneticamente, por horas. Depois, um dia inteiro. Depois outro. Seu marido, aterrorizado, tentou fazê-la parar. Ela não conseguia. Ou não queria, ou algo a impedia. Ao fim do terceiro dia, Frau Trofeia havia dançado por 72 horas quase ininterruptas. Seus pés estavam em carne viva. Ela mal conseguia ficar em pé, mas continuava dançando. Em uma semana, 34 pessoas haviam se juntado a ela, todas dançando, todas incapazes de parar. O que começou como a loucura de uma mulher rapidamente se transformou em histeria em massa. Dia após dia, mais pessoas começavam a dançar. Não eram dançarinos profissionais, não eram jovens festeiros, eram cidadãos comuns, artesãos, comerciantes, donas de casa. Eles simplesmente começavam a dançar e não conseguiam parar. Crônicas da época descrevem cenas surreais. Pessoas dançando até desmaiar de exaustão, sendo carregadas para casa, acordando e imediatamente voltando às ruas para dançar mais, dançando até os pés sangrarem, deixando rastros vermelhos nas pedras das ruas, dançando enquanto gritavam por socorro, implorando para que parassem, mas seus corpos continuavam se movendo. Ao fim de julho, cerca de 400 pessoas estavam dançando pelas ruas de Estrasburgo. E pessoas começaram a morrer. Ataques cardíacos, derrames, exaustão extrema. Algumas simplesmente caíam mortas enquanto dançavam. Registros históricos mencionam muitas mortes. Alguns historiadores estimam que 10 a 15 pessoas morriam por dia no pico da epidemia. As autoridades de Estrasburgo ficaram apavoradas. Nada assim havia acontecido antes. Como você controla uma epidemia de dança? Consultaram médicos. A teoria médica da época, baseada nos 4 humores, concluiu que o problema era sangue quente, um desequilíbrio corporal que causava movimento frenético. A solução proposta: deixar as pessoas dançarem. Dançar até que o sangue quente esfriasse naturalmente. Então, as autoridades fizeram o impensável. Contrataram músicos profissionais. Abriram salões de dança. Construíram um palco de madeira na praça do mercado. A ideia era encorajar ainda mais dança,
na teoria de que isso curaria o problema. O resultado foi catastrófico. Com música profissional tocando constantemente, ainda mais pessoas foram atraídas. A epidemia se intensificou. Estrasburgo havia se tornado uma cidade de zumbis dançantes. Conforme agosto avançava, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O médico Paracelsus, que estudou o evento anos depois, descreveu os dançarinos como possuídos. Seus olhos vazios, corpos se movendo como marionetes controladas por forças invisíveis. Crônicas locais relatam que os dançarinos não pareciam felizes ou em êxtase. Eles pareciam aterrorizados. Muitos choravam enquanto dançavam. Gritavam que não conseguiam parar. Para a população medieval, a explicação era óbvia: intervenção sobrenatural. Especificamente, acreditavam ser a maldição de São Vito, um santo associado a doenças nervosas e movimento involuntário. Na teologia medieval, santos podiam tanto curar quanto punir, e São Vito era conhecido por enviar pragas dançantes àqueles que o ofendiam ou não o honravam adequadamente. Estrasburgo havia pecado, e São Vito estava punindo a cidade. Finalmente, em setembro, as autoridades mudaram de estratégia. Desistiram da teoria médica do sangue quente. Abraçaram a explicação religiosa. Proibiram a música pública. Fecharam os salões de dança e organizaram procissões religiosas massivas. Os dançarinos foram levados, alguns carregados ainda se movendo, até o santuário de São Vito, na montanha próxima de Saverne. Lá foram realizadas missas, orações, exorcismos. Os dançarinos foram obrigados a segurar velas acesas e usar sapatos vermelhos tingidos com o sangue do santo, rituais que supostamente quebrariam a maldição. E funcionou. Ou pelo menos a epidemia finalmente parou. Em meados de setembro de 1518, os últimos dançarinos finalmente pararam. Frau Trofea, a primeira dançarina que havia iniciado tudo, simplesmente parou de dançar e desapareceu dos registros históricos. A epidemia havia durado cerca de 2 meses e deixou Estrasburgo traumatizada. Mas talvez a verdadeira questão não seja por que aconteceu. A verdadeira questão é: poderia acontecer hoje?